Projeto de lei que dispõe sobre placas indicativas de obras públicas, das informações a serem disponibilizadas e da outras providências, de autoria do vereador Edinho Guedes, foi aprovado por 11 votos. Próximo processo. Discussão única do processo de número 129/2014. Projeto de lei dispõe sobre autorização para que, sobre a forma de adoção por empresas ou entidades do setor privado, sejam iluminadas pelo sistema de energia solar as praças, jardins ou vias municipais existentes no âmbito do município de Jacareí. Autoria, vereador Edgar Sasaki, com um substantivo. O projeto está em discussão. Substituto, aliás. Eu quero aqui fazer a apresentação do meu projeto de lei. O projeto é bastante simples, mas eu vejo que necessário. Eu só falo por quê. Hoje nós vivemos um momento em que, se falta água, de repente faltando água, você tem problema de falta de água para consumo, e também você tem falta de água que provocaria o quê? A falta de energia elétrica. Porque a grande maioria da nossa energia consumida aqui no Brasil, ela vem de hidrelétricas. E com essa escassez de chuva, nós teremos, logicamente, o problema de falta de água. E o que tem, por exemplo, um outro sistema em que você gera energia? Combustíveis. Só que isso tem um custo muito alto e também ele faz mal para o meio ambiente. Agora, existe também alternativas. Uma das alternativas que se utiliza hoje é energia nuclear, a energia eólica e também se fala bastante em energia solar. E esse é o tema que eu quero pegar aqui hoje. A energia elétrica é produzida com o sistema de energia solar, usando fotocélulas. Eu vejo que seria o ideal para o nosso país. Porque o que mais temos aqui no Brasil é luz. E alta incidência de luz. Então, por que não aproveitarmos aí essa energia tão abundante aqui no Brasil, que é a energia solar, no caso? Então, o nosso projeto, eu vou estar lendo aqui, ela diz o seguinte. Eu vou estar lendo aqui o substitutivo ao projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a autorização para que, sobre a forma de adoção por empresas ou entidades do setor privado, sejam iluminadas pelo sistema de energia solar nas praças ou jardins ou as vias municipais, existente no âmbito do município de Jacareí. Então, artigo 1º, ela diz o seguinte: fica facultado, sobre a forma de adoção pelas empresas do setor privado, órgãos não governamentais, integrantes do terceiro setor e demais entidades privadas em iluminar pelo sistema de energia solar as praças, jardins, canteiros centrais ou vias municipais, existente no âmbito do município de Jacareí. Parágrafo 1º. O órgão ou a empresa encarregada da adoção se responsabilizará pela instalação dos equipamentos utilizados na iluminação e na sua manutenção, sem qualquer ônus ao Poder Executivo, recebendo em contrapartida a autorização para expor de forma publicitária a ação conjunta entre o setor privado e o Poder Público. Artigo 2º. O Poder Executivo, segundo seus critérios de avaliação, autorizará a utilização das praças,
jardins, canteiros centrais ou vias municipais para serem iluminadas por esse sistema, através de suas autarquias ou secretarias competentes. E o artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Assina vereador Edgar Sasaki, Democratas. Então, é um projeto bastante simples, em que uma entidade, um órgão, aliás, uma empresa privada ou mesmo do terceiro setor, ele vai adotar, no caso, uma praça ou mesmo um canteiro central ou, no caso, vias aqui do município. Ela instala o equipamento e a empresa, ela passa a ter o direito de estar colocando uma publicidade da sua empresa nesses locais. Então, eu vou estar lendo agora aqui a justificativa, que diz o seguinte: o projeto de lei que aqui tratamos está voltado a um incentivo para a utilização de uma energia barata e sustentável, principalmente nessa época em que vivemos de uma escassez de chuva e que vem favorecendo o esvaziamento das represas e dificultando, além da falta de água para o abastecimento humano, a produção de energia elétrica. Nada tem mais volta às tecnologias limpas. Aquelas que não queimam combustíveis fósseis serão o futuro do planeta, quando o assunto for geração de energia elétrica. E essa onda, a produção solar, sai na frente, representando importantes fatias na matriz energética de vários países europeus, como Espanha, Alemanha e Portugal, além dos Estados Unidos. Também está na dianteira quem conseguiu vislumbrar essa realidade, quando havia apenas teorias, e preparou-se para produzir energia sem agredir o meio ambiente. No Ceará, um dos locais no mundo onde tem o maior potencial energético limpo, um inventor, um engenheiro mecânico, Fernando Ximenes, mostrou que o Estado, além de abençoado pela natureza, ela é capaz de desenvolver tecnologia de ponta. O inventor explica que a ideia nasceu em 2001, durante o apagão. Naquela época, suas pesquisas mostraram que era possível oferecer alternativas ao caos energético. Ele conta que a caminhada foi difícil em função da falta de incentivo. O trabalho foi desenvolvido com recursos próprios. Além disso, teve que superar o pessimismo de quem não acreditava que fosse possível desenvolver o invento. Algumas pessoas acham que só copiamos e adaptamos descobertas de outros. Nossa tecnologia, no entanto, prova que esse pensamento está errado. Somos, sim, capazes de planejar, executar e levar ao mercado um produto feito 100% no Ceará. Precisamos, na verdade, é que essas pessoas acreditem em nosso potencial, diz. De fato, em todas as partes do mundo, há esforços cada vez maiores e mais rápidos para transformar a energia limpa na bola da vez. E, nesse sentido, inúmeros positivos não faltam para alimentar tal expectativa. Organismos internacionais apontam que o mundo precisará de 37 milhões de profissionais para atuar no setor de energia renovável até 2030, e boa parte deles deverá estar presente no Brasil. Isso se o país souber aproveitar seu gigantesco potencial, especialmente para gerar energia eólica e solar. Segundo estudos prospectivos para energia fotovoltaica, desenvolvido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, o dever de casa, nosso país passa, em termos de energia solar, por exemplo, pela modernização de laboratórios,
integração de centros de referência e investimento em desenvolvimento de tecnologia para obter energia fotovoltaica a baixo custo. Também precisará estabelecer um programa de distribuição de energia com sistemas que conectem casas, empresas, indústrias e prédios públicos. Um dos objetivos do estudo, em fase de conclusão, é identificar as oportunidades e desafios para a participação brasileira no mercado doméstico e internacional de energia solar fotovoltaica, diz o assessor técnico do CGEE, Elias Ferreira de Medeiros. Por intermédio desse trabalho, será possível construir e recomendar ações estratégicas aos órgãos de governo, universidades e empresas, sempre articuladas com a sociedade para inserir o país nesse segmento. Ele explica que as vantagens da energia solar são muitos e os números astronômicos. Ele cita um exemplo. Em um ano, a Terra recebe pelos raios solares o equivalente a 10 mil vezes o consumo mundial de energia no mesmo período. O CGEE destaca em seu trabalho a necessidade de que sejam instituídas políticas de desenvolvimento tecnológico com investimentos em pesquisas sobre o silício e sistemas fotovoltaicos. Há necessidade de fomentar o desenvolvimento de uma indústria nacional de equipamentos de sistemas produtivos com alta integração, além de incentivar a implantação de um programa de desenvolvimento industrial e a necessidade de formação de profissionais para instalar, operar e manter os sistemas fotovoltaicos. A Prefeitura de Ipatinga, Minas Gerais, testou a primeira experiência utilizando energia solar na iluminação pública, com alternativa para a economia de energia. Nessa experiência, as placas importadas do Japão estão direcionadas para o norte, numa inclinação de 30 graus em relação ao solo, de modo que, de acordo com a latitude e longitude do município, possam receber luz solar durante todo o dia. Em boas condições climáticas, elas podem captar e armazenar até 50 amperes diários. As células fotovoltaicas das placas convertem os raios solares em energia elétrica, que é armazenado numa bateria automotiva com capacidade para 150 amperes por dia. Essa carga alimenta a lâmpada especial de 36 watts a vapor de sódio de baixa pressão, importada da Inglaterra, que funciona com 12 volts em corrente contínua, o equivalente a cerca de 30 amperes. O equivalente a cerca de 30 amperes são consumidos por noite. Desse modo, o sistema pode funcionar até 5 noites sem receber nenhuma carga. As placas podem captar raios solares, mesmo em dias nublados. É só em presença de nuvens muito negras e baixas e sobre chuvas, elas param de funcionar. Segundo o prefeito Chico Ferramenta, embora ainda em fase de teste, o uso de energia solar tem tudo para ser uma boa alternativa. Por quê? Além de oferecer energia ecologicamente limpa, econômica e esteticamente agradável, dispensa fios, transformadores e outros equipamentos comuns no sistema elétrico tradicional. Nesse projeto de lei que apresentamos sobre a forma de adoção pelas empresas do setor privado, órgãos não governamentais, integrantes do terceiro setor e demais entidades privadas, sem iluminar pelo sistema de energia solar, em iluminar pelo sistema de energia solar as nossas praças, jardins ou mesmo nas vias municipais, teriam seus custos arcados pelo setor privado, através de adoção, onde esses receberiam, em contrapartida, autorização para expor de forma publicitária a ação conjunta entre o setor privado e o poder público. Então, esse sistema que nós estamos aqui sugerindo
que a prefeitura adote, através do sistema de adoção, que isso não traria nenhum custo para a prefeitura, então eu vejo que seria uma alternativa muito boa nesses dias de falta de energia elétrica, em que a população tem que economizar. E outra, a energia elétrica não está barata. A energia elétrica teve vários aumentos e hoje nós pagamos uma fortuna. E as empresas, no caso, que patrocinarem essas placas, no caso, esses fotossensores, fotovoltaicos, no caso, ela tem a capacidade de produzir energia elétrica a baixo custo, sem nenhum tipo de ônus para a prefeitura. Então, nobres pares, eu gostaria de pedir que votem favoravelmente ao nosso projeto de lei, para que realmente o nosso meio ambiente ele seja respeitado e também traga um pouco de diminuição de custos para o nosso município, no caso. Então, peço o voto que seja favorável nesse sentido. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos à votação na forma regimental. Vereador Antonelli Marmo. Parabenizar a iniciativa do vereador Edgar Sasaki. Acho que nós temos que preocupar com o nosso meio ambiente. São pequenas atitudes, Edgar, que nós vamos mudando e vamos transformando. E a energia solar é uma fonte de energia limpa e nós temos cada vez mais incentivar. Esse projeto vem a contemplar mesmo essa consciência ambiental. As empresas têm uma vertente hoje, essa preocupação muito grande. Então tem que parabenizar a iniciativa do vereador Edgar por ser uma pessoa sensível e estar ligado ao meio ambiente. Nós também temos aí uma caminhada longa com o meio ambiente. Então, meu voto é favorável e vamos aí ver as empresas adotando as praças e trazendo aí mesmo a energia solar. Vamos incentivar cada vez mais. Parabéns, vereador. Vereador Valmir Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Donizete Ferpa. Favorável. Quero parabenizar também o vereador Edgar Sasaki pela iniciativa. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Edgar, em tempos em que vivemos hoje, com falta de água, energia caríssima, até saiu uma piadinha outro dia de uma pessoa que eu achei interessante. Falou assim, até aquele provérbio que é usado, tem uma luz no final do túnel, né? Então disseram que essa luz foi cortada por falta de pagamento também. Não existe mais a luz no final do túnel. De tão caro que está hoje a energia para todos nós. E é claro que qualquer governante tem que incentivar essa prática, a instalação de energia solar. O sol está aí de graça. É um investimento que não é tão caro pelo custo-benefício. Isso aí é recuperado, esse investimento, num curto prazo, com certeza. Então cabe ao nosso governante incentivar a instalação de energia solar. Parabéns pelo seu projeto, muito bem pensado, mas que sirva de exemplo o nosso prefeito para estimular, para incentivar mais implantação da energia em todos os órgãos possíveis, né? Todo mundo vai ganhar com isso. Meu voto favorável, parabéns, viu? Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, quero parabenizar a iniciativa do vereador, dar meus parabéns. Imagina uma cidade sustentável. Imagina se isso funcionasse em toda a cidade, como seria uma maravilha, né? A economia que iria gerar, isso iria gerar para o município, não só apenas as praças, mas seria uma coisa assim muito interessante, né, para o município, até porque essa energia solar ela iria ser usada de uma forma bastante eficiente. Parabéns pelo projeto, sou
favorável e não vai ter nenhum custo, né, para o município. As empresas privadas poderão, então, aderir à ideia. O município vai até economizar. Se o que eu falei aqui, né, imagine toda a cidade, não é a empresa privada que iria fazer isso, entendeu? Estou dando apenas um exemplo, se pudesse fazer isso em toda a cidade. Mas sou favorável ao projeto do vereador. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de lei substitutivo que dispõe sobre autorização para que, sob a forma de adoção por empresas ou entidades do setor privado, sejam iluminadas pelo sistema de energia solar as praças ou jardins e ou vias municipais existentes no município de Jacareí. De autoria do vereador Edgar Sazak, foi aprovado por 11 votos. Próximo processo.